Olá a todos e todas. Eu sou Diogo Ives, sou pesquisador no IESP-UERJ e integrante do OMC. Agradeço a presença para acompanhar esse terceiro episódio do terceiro ciclo do OMC em 2023. Anteriormente, nós recebemos Sérgio Besserman, do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e também Maurício Terena, da Coordenação Jurídica da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Hoje a gente vai abordar as mudanças climáticas a partir de outra perspectiva, que é a da juventude organizada em movimentos ativistas. A gente recebe Felipe Sá, que é bacharel em Relações Internacionais pela UERJ, atua na gestão de projetos da área socioambiental desde 2017, com experiência no terceiro setor e na Amazônia brasileira, é fellow do Youth Climate Leaders, voluntário da ONG Engaja Mundo e membro do coletivo Cicle, Pedalando pelo Clima, pelo qual cobria a campanha Amazônia Passa Aqui e o mapeamento de iniciativas urbanas climáticas em parceria com a Clima e Mobilidade, CEMOB. Felipe foi vencedor do Prêmio Descarbonário 2021 do The Climate Reality Project Brasil, na categoria Presente, com o projeto Brota no Clima, programa de educação e comunicação climática criado e coordenado na ONG Engajamundo. Desde abril de 2021, o Felipe é consultor no escritório Ludovino Lopes Advogados, apoiando empresas e governos a implementarem projetos complexos na área ambiental e climática. Felipe, agradeço a sua presença. Você tem cerca de 40 minutos para sua fala. Depois a gente abre uma sessão de perguntas. Quem tiver perguntas ao longo da apresentação já pode ir mandando no chat, que depois eu faço para você, Felipe. Tá certo? A palavra é sua. Tá certo, Diogo. Muito obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu estou realmente super feliz e honrado estar aqui entre tantas pessoas que eu admiro muito para falar de assuntos que são tão caros. Parabéns a todo mundo que está envolvido na organização desse ciclo de webinários pela iniciativa. Quero agradecer especialmente à professora Ana Paula Toches pelo convite e ao Alan Werneck pela ponte. Vocês são pessoas incríveis e, aliás, professora, eu queria reforçar aqui os parabéns pela recente conquista, por ter sido contemplada pela Cátedra Jean Monnet. Seguindo me apresentando um pouquinho mais aí depois da introdução do Diogo, eu me chamo Felipe, eu tenho 27 anos, que inclusive são recém-completados. Eu faço aniversário dia 8 de outubro, o que faz pouco tempo, então ainda estou naquele momento em que eu posso errar a data e a idade, e eu descobri que eu faço aniversário no mesmo dia que o professor Sérgio Besserman, que realizou a palestra de abertura, o que eu achei o máximo. Eu só queria comentar essa curiosidade, esse fato aleatório, porque eu adorei. Eu tive o prazer de ser aluno da professora Ana Paula Toches, porque eu fiz RI na UERJ, a minha maior escola até hoje, e eu digo isso não só academicamente, mas de vida mesmo. Eu me formei lá em 2020, na época clima não era um assunto muito priorizado, e aí eu passei a querer falar de clima, pautar clima em tudo quanto era oportunidade, trabalho, etc. E quando eu estava saindo, o professor Milani estava prestes a dar uma eletiva sobre meio ambiente para graduação, algo que eu queria muito ter tido durante o meu curso. Eu achei isso sensacional e ver hoje tudo isso acontecendo, o observatório, me alegra muito, é um baita privilégio estar aqui hoje. Desde 2017, como o Diogo falou, eu trabalho na área socioambiental, pela qual eu me apaixonei, e da qual eu nunca quis sair. Desde então, eu tive experiências muito diferentes. Eu comecei trabalhando com paradiplomacia, com os estados da Amazônia Legal, no terceiro setor, numa ONG que se chama IDESAN. Depois eu caminhei para uma agenda mais urbana e hoje eu estou no setor privado trabalhando com um pouquinho de tudo. Eu estou acompanhando todos os encontros do ciclo e eu achei todos muito bons, muito enriquecedores.
É sempre muito bom ouvir o professor Sérgio Besserman falando, ele sempre é muito inspirador. E no último webinar eu pude conhecer o Maurício Terena, eu achei a atuação dele extraordinária, super importante na articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB. E aí eu queria resgatar um pouquinho do que eles falaram, para a gente, até para tentar propor um diálogo entre os encontros, porque depois a gente pode fazer pontes com o que eu trouxer também. Eu queria lembrar de um dos vários dados impressionantes que o Sérgio trouxe, como é absolutamente incrível a gente se dar conta de que se o tempo da vida pluricelular na Terra fosse de 24 horas, nós humanos só estaríamos aqui a 6 segundos. Pensa bem, se a vida pluricelular na Terra tem 24 horas, a gente humano está aqui a 6 segundinhos. E aí eu fiquei pensando como é que daria para entender melhor ainda essa, isso. Se a gente estivesse numa festa, por exemplo, ninguém ia ficar feliz com um convidado que acabou de chegar e já arruinou tudo, um tremendo baixo astral. Isso mostra o quanto que os humanos somos prepotentes, né? Algo que o professor Sérgio também falou. Ele falou sobre a arrogância humana, como é que a civilização humana, há tão pouco tempo aqui, conseguiu fazer tanto estrago? Quem que deu esse direito? É impressionante. Eu sou de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, Teresópolis, e quando ele falou que a família dele tem uma casa lá, mencionando a tragédia climática de 2011, que é uma das maiores tragédias climáticas do Brasil, eu voltei no tempo tentando lembrar como que eu via aquilo de perto. Na época eu tinha 15 anos, uns 15 anos, e eu não associava aquele acontecimento às mudanças climáticas. Não era uma coisa que a gente falava. Mudança do clima não era um assunto normal. A gente tratava aquilo como um desastre natural, não com uma maior complexidade que a gente aborda hoje em dia. Hoje a gente sabe que se que não tem como aquilo ser considerado uma catástrofe ambiental pura e simplesmente. Se ninguém tivesse morrido ou tivesse sido obrigado a sair de casa, acho que a gente não teria dado tanta importância a isso. Então, é uma tragédia socioambiental. É interessante como que o humano se desimplica quando é conveniente, né? Quando é para explorar os recursos humanos, a gente separa o meio ambiente do restante. São os animais e os humanos, como se nós não fôssemos animais. Aí uma tragédia dessas acontece e é uma catástrofe natural, como se o humano não tivesse nenhuma responsabilidade por aquilo, pelas consequências daquilo. Eu tive muita sorte de não perder ninguém da minha família, mas eu acho que dá para dizer que todo mundo da região serrana conhece alguém que se foi ou que sobreviveu e teve sua casa condenada pela Defesa Civil. Muita gente que passou por isso se mudou, mas muita gente seguiu nas casas mesmo condenadas porque as condições de relocação não eram muito boas, é difícil de ser ideal. Muita gente vivia em casas com quintais e do nada tinha que ir para um apartamento muito apertado, com uma família grande. É isso quem aceitou, por exemplo, fazer esse tipo de mudança, porque teve gente que nem com o valor de aluguel social que recebia conseguiu se mudar. Foi um processo e ainda é um processo muito difícil. Depois eu vou voltar a falar desse episódio. Eu vou só fazer mais um gancho com a fala do Maurício Terena para começar a apresentar uns slides que eu montei. Seguindo naquela linha de que a gente está aqui na Terra há tão pouco tempo, mas que foi suficiente para esse estardalhaço todo, vale lembrar do que o Maurício falou sobre a gente acabar achando mais fácil acabar com o planeta do que redirecionar a rota é, que a gente está usando, que está nos levando à colisão, né? Ou seja, é mais fácil começar a cogitar colonizar outro planeta, por exemplo, do que manter as condições para que a gente siga vivendo nesse. O Maurício falou de como a crise climática é fruto de um modelo racionalista, moderno e pretensiosamente universal de desenvolvimento. E isso evidencia como que a crise climática é uma crise social. Ela tem origem na exploração, nas violências e desigualdades que são criadas e perpetradas em nome de um projeto de desenvolvimento, e para resolvê-la a gente vai ter que lidar com essas questões. É impossível a gente falar de clima sem falar de outras agendas. Está tudo interseccionado.
para realmente ter uma solução para a crise climática, a gente vai ter que falar de raça, a gente vai ter que falar de gênero, de saúde, de educação, de distribuição e concentração de renda, de lazer, etc. É muita coisa, mas é muita coisa mesmo. E para a gente equacionar essa solução para a emergência climática, outra coisa importantíssima é o acesso à informação. O Maurício também falou sobre como uma viagem recente ao estado natal dele, Mato Grosso do Sul, em meio a uma onda de calor muito grande, o deixou muito tocado. Apesar desse evento climático extremo estar diretamente relacionado à mudança do clima, essa associação não é feita por todos e tampouco pela mídia. O exemplo que eu dei da tragédia na região serrana do Rio tem mais de 10 anos agora. E 12 anos depois, a gente ainda falha em comunicar o que está acontecendo. Isso é muito grave. Aí a gente está falando basicamente de acesso à informação, que está na cara que é um privilégio. Acesso à informação é um privilégio. E superar a crise climática vai ter que passar por democratizar o acesso à informação de qualidade, divulgação científica, que o OMC faz, por exemplo. Dá para observar um crescimento da atenção internacional e doméstica à pauta ambiental e climática, mas é sempre importante notar quem estava pautando esses assuntos lá atrás, ocupando os espaços de visibilidade, porque é bem comum que a gente identifique que o que estava acontecendo era muito elitista e muito nichado. De uns anos para cá, é impossível a gente deixar de destacar o que vem acontecendo até ali, desde 2013, com a Jornada de Julho, 2016, especialmente em 2018, com a eleição do Bolsonaro, quando a sociedade civil teve que estar cada vez mais mobilizada em diversas pautas, como a pauta climática. Isso não acontece em vão. Se dá justamente quando instituições oficiais, o governo em si, deixam de lidar com uma questão. Com Bolsonaro no poder, o negacionismo climático se tornou uma antipolítica pública, acho que dá para chamar assim, que fez com que outros atores se organizassem para ocupar um espaço que ficou vazio de propósito. A gente viu que governos subnacionais, como estados, principalmente da Amazônia Legal, se articulando internacionalmente, e municípios, organizações do terceiro setor e a sociedade civil se engajaram muito no enfrentamento à crise climática. Muitas iniciativas de caráter popular foram ganhando corpo nesse período e hoje despontam como referências nas suas áreas, mostrando como os cidadãos, no geral, podem influenciar processos políticos. É legal a gente destacar algumas iniciativas, porque assim a gente localiza um pouco essa agenda, que às vezes pode parecer que está tão distante, e é na real aí que reside o problema, quando a gente não consegue entender que clima está perto e diz respeito a todos. Eu vou começar a apresentar uns exemplos de iniciativas que já endereçam alguns desses pontos e seus desdobramentos para dar uma ilustrada. Eu vou começar a compartilhar a minha tela e aí eu queria pedir para vocês confirmarem se vocês conseguem vê-la, por favor. Tá indo? Sim, sim. Obrigado. Bom, eu vou usar os slides basicamente para dar esses exemplos do que eu acho que ajuda a materializar um pouco a discussão que a gente está propondo aqui. Quando a gente fala de acesso à informação, por exemplo, é muito importante tentar criar jeitos de você democratizá-la. E pensando muito nisso, considerando principalmente quem são as populações mais afetadas pela crise climática, eu e mais 4 jovens voluntários na época no Engajamundo, criamos o Brota no Clima, que é um programa de educação e comunicação climática para jovens de favelas e periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro. Na época, essa foi a primeira experiência voltada para jovens desses territórios, e a gente ficou muito feliz de poder se dedicar a isso e ver os resultados desse projeto. A gente fez uma formação de 5 ciclos que durou mais ou menos uns 6 meses, que tinha não só como finalidade
promover a educação climática, mas também a comunicação, porque a gente queria que os jovens que estavam participando não só conseguissem fazer sentido do que estava acontecendo com eles, que eles já sabiam, mas às vezes faltava entender um conceito e tal, mas conseguissem comunicar isso nos seus territórios e para a galera, para sua audiência. Nas redes sociais, por exemplo, a gente está falando de um projeto que aconteceu na pandemia, então era quando o ativismo digital estava em alta, e inclusive por causa disso a gente mandou para os jovens um kit que a gente chamou de kit ativista, com vários materiais que a gente achou que eles precisariam para poder participar da formação. É, Além de livro, a gente mandou algumas coisas que comunicadores têm em casa, geralmente, para poder gravar uma live, por exemplo. E era muito legal também porque criou uma coesão entre os participantes, porque a gente estava se falando por vídeo, como a gente está falando aqui agora, isso gerava uma certa frieza, né? Como as pessoas tinham as mesmas coisas, né? A mesma bolsa, os mesmos objetos, isso fazia com que a gente pudesse sentir um pouquinho mais perto. E aí a gente teve um ciclo, que foi o ciclo científico, que tinha como finalidade fazer esse alinhamento, botar todo mundo na mesma página em relação à ciência do clima, o que a gente precisa saber para entender o que está acontecendo hoje. A gente teve um ciclo territorial, porque para a gente só fazia sentido falar de ciência se a gente conseguisse localizar essa discussão, territorializá-la. Então, a gente teve a participação de muitas lideranças locais para falar das realidades dos seus territórios, sobre as lutas que já são travadas nos seus territórios. A gente teve um ciclo de advocacy, porque a gente queria formar os participantes em ferramentas de advocacy, de lobby, para que eles pudessem ter uma incidência política mais assertiva. E os outros ciclos são mais voltados para a comunicação. A gente chamou especialistas de ferramentas de comunicação para capacitá-los, e aí os jovens se dividiram em grupos e escolheram diferentes veículos para criar projetos que tinham o apoio de um capital semente, que a gente tinha separado no nosso projeto para isso. E foi muito legal ver como que realmente a gente não precisava explicar o que estava acontecendo, né, nesses territórios. As pessoas sabiam, as pessoas sabem o que elas vivem. Às vezes elas só precisam de uma ajuda para fazer um clique assim e poder é, é, entender o que o pessoal, por exemplo, na academia, ou o que a mídia está falando quando usa determinados conceitos, determinadas terminologias, que podem ser muito complicadas. E aí, capacitados nessas ferramentas de comunicação, como jornalismo, audiovisual, podcast e mídias sociais, os jovens criaram projetos do zero, seus projetos, para falar de clima sobre suas perspectivas. E aí eu estava montando a apresentação e eu consegui resgatar os 4 projetos aqui. Tem um QR Code que, se vocês quiserem, dá para escanear para vocês verem os projetos, o que é muito legal. Inclusive, agora ainda acho que é tudo muito atual, principalmente o curta documental, O Preço do Seu Luxo, que está disponível no YouTube, e o Pode Passar a Visão, que é um podcast. Eu acho que vale a pena conferir os projetos dos jovens, com quem a gente mantém contato até hoje. A gente criou uma relação muito legal e todo mundo se fala até hoje em dia. Depois desse projeto de educação climática, a gente viu vários outros projetos brotarem e a gente ficou muito feliz com, com esses desdobramentos, com o que foi brotando a partir disso pelo Brasil inteiro. Projetos de educação climática que não tinham mais essa pretensão de passar uma visão universal e até meio higienizada, né, do que é clima. Isso foi muito interessante. Depois disso, por causa do Brota, eu fui convidado para escrever o Manifesto Jovens pela Educação Climática, que foi lançado em 2021 no Dia Internacional da Juventude. Foi um manifesto escrito por 12 jovens de 8 estados brasileiros, uma parceria entre o The Climate Reality Project Brasil e o Fridays for Future, que tinha como objetivo pressionar por educação climática no Brasil, em escolas tanto de ensino público quanto de ensino particular. E os dobramentos disso foram muito legais.
eu acompanhei de perto a elaboração de 3 projetos de lei de educação climática que foram inspirados diretamente por esse manifesto, inclusive a gente ajudou a escrever as minutas. E aí a gente pôde acompanhar mais de perto esse fazer legislativo, né? Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Alerj, né, Assembleia Legislativa do Rio, e na Alesp, na Câmara do Rio em 2021, na Alerj em 2022 e na Alesp, em São Paulo, onde eu moro hoje, aqui em 2023. Eu acho que esse trabalho de incidência política é muito interessante. E aí uma das coisas que eu vou ver se eu lembro de reforçar no final é como que a gente não tem tanta cultura de dialogar com os nossos parlamentares, né? Mesmo em quem a gente votou, para que o que a gente quer que os nossos interesses sejam pautados nas nossas casas legislativas, nas nossas câmaras ou nas nossas assembleias legislativas, nos nossos estados. Não estou nem falando de Congresso Nacional ou de Senado, estou falando de âmbitos, né, de jurisdições, de algo que está mais próximo. Eu acho que a gente podia despertar mais esse interesse e cobrar mais dos políticos que a gente elege, que os nossos interesses sejam contemplados, né, nas suas atuações. E acho que isso ajudaria muito a gente inclusive, por exemplo, equacionar os desafios da crise climática e suas interseções. Se a gente parar para pensar, é muito difícil de cobrar alguma coisa quando ela não é lei. Mas depois que ela se torna lei, a gente tem aonde ir e cobrar, né? Então, isso foi uma das coisas que eu fui aprendendo com o ativismo e hoje, trabalhando bastante na área jurídica, eu acho que é muito legal da gente virar essa chave. E aí eu vou falar de outras iniciativas que têm a ver com isso mais para frente. Já resgatando o que eu falei sobre a tragédia da região serrana do Rio, participando, sendo membro do CICLI, um coletivo de cicloativistas que tem como objetivo comunicar em prol do combate à crise climática, mostrando quem está na linha de frente desse enfrentamento. Participando desse coletivo, eu e a Vitória Holtz, a gente realizou uma cicloviagem durante os 10 anos, quando a tragédia climática fez 10 anos, para cobrir o que foi feito e o que não foi feito de lá para cá, conversando com um sobrevivente dessa tragédia. Foi um projeto que demandou muito trabalho, inclusive um trabalho muito sensível, porque a gente tinha que abordar as pessoas e entender se havia abertura para a gente conversar ou não. E aí a gente conseguiu mapear algumas pessoas que toparam conversar com a gente e a gente pedalou especificamente por Teresópolis para poder falar com elas e sentir 10 anos depois o que tinha rolado. A gente produziu uma série documental para o perfil do Ciclo no Instagram na época, um artigo que foi publicado na Ecodebate, se eu não me engano, e um relatório para policymakers que a gente apresentou na Câmara de Vereadores do Rio de Teresópolis e que também foi entregue ao governador, na época em exercício, Cláudio Castro. Ele tinha acabado de ser empossado. Esse relatório ele aponta sugestões de políticas públicas que poderiam ser melhoradas ou até criadas a partir do que a gente viveu pedalando pelo território e pelas escutas que a gente fez ao longo da cicloviagem. E aí, se algo realmente aconteceu a partir disso, algo realmente mudou, eu deixo no ar, mas a gente já imagina, né? Depois também porque eu estava no Cicli, eu participei da cocriação do MIL, que é o Mapeamento de Iniciativas Urbanas Climáticas, que é um projeto pioneiro que mapeia iniciativas que têm impacto positivo na agenda climática, que estão em contexto urbano. São iniciativas de caráter popular, então não são projetos que, por exemplo, têm muitos recursos,
que estão fazendo algo, seja mitigando, adaptando ou aumentando a resiliência das suas comunidades, nos seus territórios. E esse mapeamento tem como objetivo fortalecer a atuação dessas iniciativas que já existem e que muitas vezes não se reconhecem como iniciativas climáticas, justamente porque a gente está falando de uma área muito nova, que está em consolidação. Então, é um projeto que também se une aos esforços de educação climática, de alfabetização climática, porque ajuda também a virar certas chaves. Então, a gente ativamente abordou diversas iniciativas, diversas pessoas que atuam com projetos assim, e falou: olha, você que está aí ajudando a manter essa horta urbana no seu bairro de pé, você está trabalhando com uma iniciativa urbana climática, porque ela é uma iniciativa que tem impacto positivo na agenda climática por diversas razões. E esse trabalho também acaba reconhecendo a atuação, a importância dessas pessoas e dessas iniciativas. Esse projeto ele tem um potencial imenso de não só de ajudar essas iniciativas a se fortalecerem, pessoas a encontrá-las no mapa, mas também a elaborar políticas públicas, né? Quando um, um vereador, por exemplo, está tentando entender o que acontece num bairro e tal. Essa é uma ferramenta muito interessante para a gente construir melhores políticas públicas. A campanha Amazônia Passa Aqui é uma campanha de comunicação ativista, da qual eu também participei na fase de cocriação, porque eu estava no CICLE, e foi criada basicamente para sensibilizar a população das 7 capitais do Sul e do Sudeste em 2022, no contexto de eleições, né, pré-eleições. O objetivo era aumentar a conscientização das pessoas em relação à importância da Amazônia, dos seus povos e comunidades, e também das áreas naturais, das áreas verdes das suas cidades, para que essas pessoas considerassem tudo isso relevante na hora de escolher seus candidatos, suas candidatas nas eleições. Então, a gente estava provocando essa necessidade de ampliação da visão e da conexão com a natureza e com as culturas, fazendo com que a gente possa, de alguma forma, cobrar por políticas públicas importantes de proteção à Amazônia, mas não só. A campanha Amazônia de Pé é também uma campanha que tem como objetivo aumentar a conscientização em relação à importância da Amazônia, que basicamente tenta emplacar um projeto de lei de iniciativa popular, o que é um recurso muito interessante para proteger as florestas públicas da Amazônia e seus povos e comunidades, os povos da floresta. Eu acho que, inclusive, muita gente daqui já deve ter tido contato com essa campanha, já deve ter assinado a petição, e se não assinou, fica aqui o convite para que você procure pela campanha na internet e assine a petição, porque é muito interessante e também ela tenta incidir politicamente por meio de uma ferramenta muito interessante, que é a lei de iniciativa popular, que é uma coisa que não é tão comum assim, a gente não fala tanto sobre isso. Essa é outra experiência que é muito interessante. Eu queria dar um exemplo de uma experiência de fora de ativismo climático, que é o do Sunrise Movement, quando esse movimento cobrou por um Green New Deal, um novo Acordo Verde lá nos Estados Unidos. O Sunrise Movement é um movimento climático jovem dos Estados Unidos que pressionou por um pacto verde, ocupando o Congresso estadunidense, chegando a ocupar o gabinete de uma deputada democrata, a Nancy Pelosi, e conseguiu que uma resolução conjunta elaborada a partir das suas demandas fosse apresentada por políticos do Partido Democrata que se sensibilizaram e abraçaram a causa. É uma resolução conjunta porque ela foi apresentada nas duas casas, tanto no Congresso quanto no Senado. E aí, mais recentemente,
no final do ano passado, o presidente Biden assinou a Inflation Reduction Act, o IRA, que é o ato de redução da inflação, em tradução livre, que é até hoje o maior programa, o maior pacote de investimentos públicos em mudança do clima da história dos Estados Unidos. São centenas de bilhões de dólares destinados a investimentos, em investimentos considerados, centenas de bilhões de dólares destinados a investimentos considerados verdes, como em infraestrutura verde, produção de geração de energia renovável, etc. Ele, que eu tenho visto é que esse Inflation Reduction Act poderia ser considerado uma iniciativa bem alinhada ao Green New Deal, apesar dos nomes serem diferentes. E isso não é exatamente um problema, na verdade, pode ser considerado uma solução para superar a resistência que passou a se ter em relação ao Green New Deal. Porque como é um assunto que ficou ficando muito politizado, associado, por exemplo, ao Partido Democrata lá nos Estados Unidos, para se conseguir passar uma coisa com maior adesão, às vezes, para superar algumas resistências, você tem que ser criativo, né? E aí o Inflation Reduction Act não deixa de ser uma iniciativa que que tenta promover uma transição justa da economia. Inclusive, tem políticos lá nos Estados Unidos, como a própria AOC, a Alexandria Ocasio-Cortez, que é a congressista que propôs a resolução conjunta no Congresso, que falam sobre como o Inflation Reduction Act pode ser usado para promover ações alinhadas ao Green New Deal. Então, se é essa iniciativa que vai ter recurso para investimentos verdes, beleza, o Green New Deal tem essas demandas, vamos ver como é que a gente consegue mobilizar os recursos do Inflation Reduction Act para cumprir com os objetivos, os compromissos que o Green New Deal traça. E eu queria falar, como um dos últimos exemplos que eu acho que tem a ver com ativismo e incidência política, queria falar sobre litigância climática, que é um assunto que eu acho que vai estar cada vez mais em voga nos países em desenvolvimento. É uma coisa que a gente já observa há algum tempo, há algumas décadas agora, mas talvez a gente passe a ver com cada vez mais frequência nos próximos anos. Recentemente aqui no Brasil, em 2021, depois da submissão da NDC, da Contribuição Nacionalmente Determinada, NDC em inglês, da atualização da NDC do Brasil ao NFCCC, a Convenção de Clima da ONU, jovens ativistas do Engajamundo e do Fridays for Future entraram com uma ação popular demandando a anulação dessa nova meta, porque ela, na verdade, ela violava o Acordo de Paris. O Acordo de Paris pede que os países proponham suas contribuições nacionalmente determinadas e que elas sejam atualizadas de tempo em tempo. E o compromisso que o Acordo de Paris preconiza é de que cada NDC seja mais ambiciosa que a anterior. Então, se você propôs X redução de emissões numa NDC, na próxima NDC você tem que propor uma redução mais ambiciosa, maior. Na verdade, a NDC que foi apresentada na época pelo governo Bolsonaro realizava uma manobra no cálculo das emissões para reduzir a ambição da NDC brasileira. Então, poderia parecer que a ambição poderia parecer que a NDC estava sendo mais ambiciosa, mas na verdade havia uma mudança na base de cálculo que fazia com que ela diminuísse o compromisso do Brasil. E isso viola o Acordo de Paris, o que foi usado como o argumento dos jovens ativistas para entrar com essa ação popular, que, aliás, é outra ferramenta muito interessante, uma ação popular, assim como uma lei de iniciativa popular. Eu acho que a professora Daniele, se eu não me engano, que vai realizar o encontro de encerramento desse ciclo de webinars, vai falar mais sobre litigância climática.
mas também fazendo um gancho com o que o professor Sérgio Bessemann falou sobre o desafio da gente frear as piores consequências da mudança do clima os países sem que os países sejam obrigados a respeitar os tratados que assinam, como o Acordo de Paris demandam. Uma pedalada climática como uma proposta pelo governo anterior é um exemplo disso. A nível internacional, sem poder de enforcement que obrigue esses países a cumprirem esses acordos ou os penalizem caso descumpram, é um desafio fazer um tratado valer, fazer um tratado acontecer. Agora, domesticamente, é algo que a gente pode fazer, tornando um tratado internacional, um acordo internacional, uma lei. A gente tem como cobrar que o mesmo seja cumprido, porque é legalmente vinculante, assim como eu falei sobre as experiências de diálogo com os seus políticos eleitos nas casas legislativas. Quando a gente tenta tornar algo uma lei, a gente consegue cobrar que ela seja cumprida. O próprio Acordo de Paris passou por esse processo de ratificação aqui no Brasil, que nada mais é do que uma internalização do que foi assumido de compromisso lá fora, lá no exterior, e por isso passa a ter efeito legal, vinculativo, para a entidade signatária. Isso permitiu que a ação popular, motivada pela pedalada climática, fosse movida. O Acordo de Paris só permite, né, que as novas NDCs sejam mais ambiciosas que as anteriores, e como essa mudança da base de cálculo, na realidade, diminuía o compromisso de mitigação do Brasil, o país estava violando o tratado que ratificou e, portanto, estava descumprindo a sua própria lei. Eu parei o compartilhamento para poder fazer esse comentário, mas eu vou voltar a compartilhar os slides, eu só preciso achá-los. E aí, já caminhando um pouquinho para as considerações finais, o que eu vim falando, mostrando, exemplifica ações locais, nacionais e internacionais de difusão e troca de conhecimento, como, por exemplo, um programa de educação climática, que também acaba sensibilizando. As campanhas de ativismo também fazem esse trabalho de sensibilização e de advocacy, e é muito importante reforçar como que a gente deve olhar cada vez mais para uma interlocução com o poder legislativo, que é muito importante, né? A gente sabe que é muito importante, por exemplo, eleger as lideranças políticas que ocupam os cargos executivos, só que até recentemente a gente falou mais sobre como a composição das casas legislativas é importante até para que o executivo consiga ter uma atuação coerente com os compromissos que ele assumiu com os seus eleitores. Então, é importante que a gente busque essa incidência política, e vários desses projetos fazem isso. E aí, esse último exemplo que eu trouxe da pedalada da ação popular contra a pedalada climática é um exemplo de litígio estratégico em mudanças climáticas, que eu acho que é uma coisa que a gente vai acabar vendo cada vez mais, que nada mais é quando se avalia as ações e as omissões de atores públicos e privados. Aqui no Brasil, constitucionalmente, a gente tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e eu acho que isso por si só já, já é um bom pretexto assim, para várias ações serem movidas. Eu vou parando a minha apresentação de slides por aqui, mas antes, quando eu estava futucando tudo o que eu tinha para fazer essa apresentação, eu acabei voltando nos materiais lá da cobertura dos 10 anos da tragédia climática da Serra do Rio, e aí eu vi vários vídeos que eu acho muito legais, que eu não via há muito tempo. E aí eu queria apresentar um trechinho de um dos vídeos que acho que passa uma mensagem que tem
muito a ver com essas discussões que a gente tem promovido, desde a abertura com o Sérgio, depois com o Maurício, hoje e nos encontros que vão vir. É basicamente de 1 minuto. Eu sei que às vezes a conexão pode falhar, mas eu queria pedir licença para tocar o vídeo, se tudo bem. Eu vou pegar o player aqui. Aí vocês me avisem, por favor, se dá para ouvir o áudio, por favor. O grande problema de tudo é a gente conseguir criar uma sociedade que tem o celular, nós, com relação às longevidade, exames sofisticados, com alta tecnologia e tal, e a gente harmonizar com a velocidade da natureza. Porque o grande problema é que a gente não presta atenção no que é possível a natureza ter de velocidade. A gente quer simplesmente o máximo de velocidade. Natureza. Então, só que é na natureza esse máximo de velocidade. Aí você cria ali um lugar que está fora da velocidade da natureza. Aí esse descompasso aí é o antropoceno. É você tirar a vida do lugar. Esse vídeo foi feito durante essa cicloviagem lá por Teresópolis, por mim e pela Vitória. A gente foi recebido pelo Beto, que é a pessoa que vocês viram no vídeo, que vive lá no interior, na zona rural de Teresópolis, e no sítio dele ele produz um tudo em sistemas agroflorestais. E na época da tragédia, em 2011, toda a região ficou isolada, porque todos os acessos foram destruídos. E mesmo estando na zona rural de Teresópolis, que que faz parte do cinturão verde da região serrana do Rio de Janeiro, então é um lugar que alimenta grande parte do estado do Rio de Janeiro, onde a gente imaginaria que as pessoas teriam comida, porque elas podem plantar, a situação de insegurança alimentar era periclitante, assim. O Beto contou para a gente que as pessoas tinham que ser alimentadas por helicóptero. A comida na zona rural chegava de helicóptero, porque só tinha monocultura em volta. E ninguém vive só de alface. Então, essa pobreza, esse empobrecimento da monocultura, que infelizmente, uma realidade do país, é algo muito sério e que está na raiz de várias questões que dão origem à crise climática, às várias crises que nos atravessam hoje em dia. O Beto era a única pessoa que tinha comida, porque ele tem sistemas agroflorestais e ele tinha que ter uma diversidade de coisas que ele produz na casa dele, naturalmente, assim, tem coisa até que brota sem ele plantar. Então, ele estava basicamente num oásis em meio ao caos, assim, o que é muito interessante. Inclusive, seguindo falando do Beto, o sítio dele, como usa sistemas agroflorestais para produção, ele consegue produzir água, né? Assim que se fala. Então, ele fornece água para vizinhos dele, que desmataram tudo e que tem monocultura, por exemplo. Então, é muito interessante ver como que essas diferenças existem, resistem e convivem até, né? Em colaboração, em cooperação, não existe uma animosidade, assim. Isso foi muito interessante de ver de perto. Ele é membro da Associação Agroecológica de Teresópolis, que é uma associação que faz um trabalho de resistência muito importante lá no município. E acho que é com essas pessoas que a gente pode resgatar um pouquinho da esperança, né? E até tecnologias sociais, por exemplo, de como evitar o fim do mundo. Eu queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu me sinto em casa e eu estou aqui à disposição para conversar, o que vocês quiserem. Valeu, gente.
Felipe, a gente que agradece. Obrigado pela exposição excelente. É realmente incrível a quantidade de ações das quais você participou, que mostram como ideias criativas podem ser impulsionadas, como você falou, a partir da territorialização da discussão. Quer dizer, em vez daquele afastamento que as pessoas às vezes têm ainda de que a discussão se dá em âmbitos distantes, na ONU ou nas instituições políticas tradicionais, acho que você conseguiu mostrar com clareza como que a ação direta, a partir de movimentos pequenos, podem ter grandes significados e grandes alcances. Vou passar então para as perguntas. Tem algumas aqui no chat, mas eu vou começar pela Janaína Pinto, que está com a mão levantada aqui. Por favor, Jana. Oi, gente, bom dia, boa tarde, já estamos aqui na transição. Felipe, muito obrigada pela sua exposição, muito legal sempre escutar as pessoas que estão no campo, que estão procurando fazer as articulações necessárias de solidariedade e de entrelaços sociais que a gente tanto precisa para que essa questão capilarize, que ela entre nas casas, que ela entre nos espaços de debate privados e públicos cada vez mais. Sempre aqui no observatório nós estudamos algumas questões muito importantes para as emergências climáticas, mas uma delas é a obstrução à agenda climática, da qual eu faço parte. E então eu tenho sempre, né, particularmente, muita vontade de estar em contato com a ação climática no dia a dia, né? A ação climática, e te confesso, já na adaptação, já na chave da adaptação, né? Então, aproveitando a sua experiência, a sua expertise, a sua circulação nesses meios, eu queria ouvir de você uma análise sobre como a gente anda nessa, nessa ação climática que já extrapola o debate. Você falou do mapeamento de iniciativas urbanas climáticas, e você falou bastante de incidência política, né, da gente procurar aí sensibilizar as pessoas que estão em posições chaves e que têm a capacidade de promover, né, não apenas a resistência ao desmantelamento de legislações e normatizações importantes para a gente, mas também a promoção de legislações, normatizações importantes, né, e governanças importantes para a gente. Eu fico pensando, por exemplo, num contexto como essas tragédias socioambientais, né, e a existência desses laços solidários nos territórios que já existem, né, já são mapeados. Como que você identifica se já existe na incubadora iniciativas que procuram potencializar esses laços solidários, de iniciativas que já estão antenadas a que esse sistema, né, de monocultivo e de um modo de produção que não compreende o ritmo da natureza, né, como o Beto tão bem coloca. Você já identifica iniciativas voltadas diretamente para a questão climática, para a eventualidade de uma nova, infelizmente, muito possível tragédia, não só nesse ambiente, não estou chamando, né? A gente não pode chamar, mas a gente sabe que está, né, batendo na nossa porta a possibilidade de novos eventos extremos. Você já identifica ações climáticas nesse sentido? Isso é uma pergunta. A outra, muito rapidinha, era para entender um pouco essa questão da politização, que você mencionou muito rapidamente na sua fala, e a politização do tema, né, o que é algo muito estranho, causa muito estranhamento para quem está estudando esse tema desde a academia, porque, por exemplo, quando você fala da questão da saúde, né, como que a saúde emocional é implicada pela emergência climática? Você pensa, bom, se uma pessoa tem fadiga crônica e a temperatura da Terra tende a aumentar e o clima, o microclima onde ela mora tende a aumentar, ela vai sofrer mais de fadiga crônica. Então, entrar no consultório e falar sobre isso é algo que vai ser cada vez mais comum, né? Então, eu estava conversando, estou falando isso porque eu estava conversando com uma psicóloga amiga que trabalha na Austrália, e ela fala que é um embate muito grande no sistema público da Austrália se você pode ou não trazer essa questão para o consultório, porque é política e não saúde, né? Então, eu queria saber um pouco sobre essa questão, se isso ainda é muito premente no campo, quando vocês vão debater a questão da emergência climática, se isso suavizou depois que a gente
teve aí uma vitória da alternância democrática, trazendo um governo mais progressista, né, para o Executivo Federal. E são essas minhas perguntas, te agradeço de novo. Obrigado, Janaína. Caraca, como é que eu vou responder isso, né? Vamos lá. Responsabilidade. Janaína, respondendo em ordem, sobre o que eu já identifico, assim, de adaptação, e aí qualquer coisa você intervém, tá? Tipo, me explicando melhor o que você tinha pretendido. Eu acho sim acho não, eu sei que já existem diversas iniciativas e diversas redes de solidariedade que buscam contrapor determinados modelos de desenvolvimento que não estão alinhados com as mudanças que a gente precisa que aconteçam agora, para que a gente evite as piores consequências da crise climática lá na frente. Eu acho que elas têm menos visibilidade do que deveriam, porque eu acho que a gente vive num momento em que também o discurso antipolítico ganhou muito espaço, né? As pessoas não querem falar sobre esses assuntos que podem ser considerados assuntos políticos, porque a política ficou associada a algo negativo, né? A corrupção e, enfim, a algo ruim. E isso gera uma resistência nas pessoas. Inclusive, um exemplo que é mais próximo de mim, eu observei muito lá na minha cidade natal, em Teresópolis, né? Na minha opinião, a tragédia de 2011 fez com que a população de Teresópolis fizesse um movimento rumo ao discurso apolítico tremendo, assim. Porque o que aconteceu o que aconteceu assim de cara foi que muito recurso chegou, né, para tentar reconstruir a cidade, e muita corrupção aconteceu. Em 7 anos, eu acho que a gente teve 7 prefeitos, porque um foi cassado, e aí depois outro era cassado por escândalos sucessivos, e isso foi gerando uma descredibilização do fazer político que afastou as pessoas disso, assim. Lá, especificamente, aí eu estou dando um exemplo bem específico, o que eu vi crescendo era isso, as pessoas dizendo que não gostavam de política, porque política era corrupção e não queriam falar disso. Eu acho que esse discurso apolítico, em certa maneira, tem uma adesão, assim, principalmente no interior do Brasil, que faz com que algumas pautas que são políticas, como clima, o clima é um assunto político, não tivessem tanta adesão, assim, né? E isso tudo estou falando fruto da minha experiência, né? Da minha observação. E aí eu acho que existem muitas iniciativas extraordinárias de resistência, mas que não têm a visibilidade e o alcance que deveriam ter por causa de uma certa resistência. E muitas vezes realmente acaba que algumas agendas, como a agenda climática, que está associada a uma certa atenção, por exemplo, ao meio ambiente e ao lado social, ficam muito atreladas a um espectro político que pode ser a esquerda, por exemplo, que já está mais atenta a pautas sociais, a pautas ambientais, e aí, se uma pessoa se considera se acha que ela está do outro lado do espectro político, que ela, sei lá, é de direita, ela não vai ter abertura para essa pauta, porque ela acha que não tem a ver, né? Quando, na verdade, são assuntos que, apesar de serem políticos, também podem ser extremamente técnicos, né? Já fazendo um link com a sua outra pergunta, né? Seguindo, fazendo o link, eu já acabei falando sobre a politização, eu acho que esse é um assunto que é de todo mundo, né? Tipo, não importa se você é de direita ou se você é de esquerda, você está no planeta Terra, você está implicado nessa situação. Então não era para a gente estar discutindo de quem que é esse assunto.
Eu acho que, tecnicamente, todo mundo deveria acreditar que a gente está vivendo um estado de emergência climática, que as coisas vão piorar se a gente não fizer nada agora. Mas a verdade não é essa. A verdade é que as pessoas associam essa pauta a um lado, quando não, é uma galera mais equilibrada, né, de centro, é o que eu tenho observado, que entende isso, que não é uma pauta de um lado político ou de outro. Mas existe muita resistência, muita politização, e realmente, quando você vai falar com qualquer pessoa, se você já chega falando sobre a crise climática e tal, a pessoa já espera que você seja de esquerda, o que não deveria ser a realidade. Então, eu tenho sentido que a gente tem politizado essas pautas que deveriam ser técnicas, apesar de serem pautas políticas, assim, mas não deveriam ser de um lado ou de outro. Eu não sei se eu consegui contemplar a sua pergunta. Se você quiser reforçar algum aspecto, eu tento endereçar, por favor. Conseguiu sim, Felipe, te agradeço. Obrigado, Janaína. Bom, vou fazer uma pergunta que apareceu no chat da Daniele Dionísio. Ela diz o seguinte: Felipe, excelente suas análises. E você apresenta uma visão muito positiva do engajamento da sociedade nas questões climáticas. Frente à atual conjuntura mundial de um movimento de extremismos com um quê ditatorial de anulação da cidadania e negação das mudanças climáticas, como construir ferramentas políticas de participação e conscientização via novas tecnologias? E, na sua percepção, qual seria o papel da universidade? Oi, Daniele, obrigado por sua pergunta. Bom, minha apresentação pode ter parecido bem otimista, mas na verdade é um recorte, né? É meio triste dizer isso, mas na verdade eu joguei um zoom, luz sobre algumas experiências que eu conheço, mas que eu acho que ainda fazem parte de uma bolha, dessa bolha climática e de pessoas que podem não achar que fazem parte diretamente dessa bolha, mas que estão mais sensíveis a esse tema. Então, eu acho que ainda existe a necessidade de um maior engajamento da sociedade nas questões climáticas, porque realmente a gente precisa de todo mundo, e está faltando a gente para a gente começar a realmente conseguir resolver isso. Eu acho que para a gente construir ferramentas políticas de participação e conscientização, a gente pode partir dessas experiências que a gente já consegue mapear, de experiências bem-sucedidas, aprender com elas, porque todas essas iniciativas, por exemplo, que eu citei, vão ter lições aprendidas sobre como foi dialogar com o público, a audiência, quem era, quem chegou mais organicamente, espontaneamente depois, e como é que você conseguiu converter essa pessoa, né? Tipo, mostrar a importância da pauta climática. Então, eu acho que a gente pode partir de experiências que já existem, e seguir aprofundando essa abordagem pautada no entendimento de que é um assunto de todo mundo, e, e seguir investindo na informação, né, na educação. Porque eu acho que, às vezes, o que falta é uma virada de chave para entender que, por exemplo, uma questão é climática, como eu falei lá em 2011, sobre a crise climática, né? Lá em 2011, não se associava diretamente, tipo, tudo bem que talvez vários acadêmicos e até alguns jornalistas já tenham falado que tinha relação com a mudança do clima, mas não era uma coisa que uma família ia conversar na sala, ou que uns amigos iam conversar na mesa de bar. Eles não iam falar que aquilo que aconteceu tem a ver com a crise climática, porque por causa da crise climática, eventos extremos climáticos vão ser cada vez mais comuns e mais imprevisíveis. A gente não falava sobre isso. Então, é muito importante que a gente siga investindo em formação. E já falando sobre o papel da universidade, a universidade tem um papel fundamental nisso, na produção de conhecimento, né, de qualidade, e também na divulgação científica. E eu acho que várias parcerias
podem acontecer, e eu sei que várias iniciativas interessantes acontecem, como, por exemplo, a do próprio OMC, fazendo esse ciclo de webinars, que tem como objetivo difundir o que está sendo produzido dentro da academia para ser levado para fora. E eu acho que é muito importante que a gente tome cuidado com a linguagem, porque não adianta a informação só ser de qualidade, ela tem que ser acessível, né? E a gente está falando de um país, o Brasil, que é muito desigual historicamente, né? Atravessado por várias violências, né? Então, para a gente realmente fazer as coisas acontecerem na prática, a gente vai ter que ter muita humildade para poder falar de assuntos complexos de maneira sensível e simples o suficiente para que todo mundo esteja na mesma página. Porque quando a gente fala sobre não deixar ninguém para trás, é sobre isso, é sobre a gente não produzir conhecimento para que uma pessoa ou outra consiga ler, entender e fazer sentido daquilo, entender que uma coisa está relacionada à outra. É sobre a gente conseguir trazer todo mundo para essa conversa. E eu acho que é isso também, voltando um pouco no que a Janaína tinha perguntado, que é muito legal. Como que a gente consegue... esse é um desafio, não estou respondendo nada, tá? Como que a gente faz com que a conversa sobre clima seja uma conversa de todo mundo? Porque precisa ser, né? Obrigado, Daniele. Perfeito, Felipe. Professor Elza, eu só vou chamar antes o Antônio Oliveira, que já estava com a mão levantada no chat, por favor. Opa, boa tarde, pessoal. Desculpa, eu tô com um probleminha aqui na minha câmera, mas se vocês não se incomodarem, eu gostaria de comentar aqui um pouquinho em relação à fala do Felipe, né? Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer um elogio público a ele, que é um cara que eu considero extremamente qualificado para falar sobre a pauta das mudanças climáticas, né? Certamente para mim é uma referência, né? E eu acho muito interessante quando ele fala sobre tentar alcançar o público geral com a pauta climática, e eu considero que até mesmo citar esses casos que nos atingem enquanto população, como foi o caso da tragédia na região serrana, né, que inclusive afetou minha família, o Felipe conhece esse caso, né? E, por exemplo, a tragédia de Niterói também, em 2010, que causou um problema enorme ali na região do Morro do Bumba. Eu acho isso importante como uma forma de quebrar a barreira entre os acadêmicos, os ativistas e o público geral, né? Então, é interessante, assim, até para construir um pouco na pergunta da Daniele, né? Mas, dito isso, eu gostaria de fazer uma pergunta específica para o Felipe, né? Que é uma pergunta que eu gostaria de fazer até pessoalmente para ele, né? Porque, no meu caso, eu sou mestrando em ciência política e, há pouco tempo, eu me deparei, né, ao estudar teoria política, com um pensamento que acredito que aqueles que têm um conhecimento maior da pauta climática já devem ter se deparado, que é o do aceleracionismo, né? Que é a ideia de que, já que a humanidade vai perecer de qualquer forma pelas mudanças climáticas, por conta dos efeitos da poluição, e da industrialização como um todo, nós devíamos simplesmente usar ao máximo os recursos naturais, né? Já que esse desastre será inevitável. E eu gostaria de saber do Felipe, né, como ele acredita que seja possível, né, argumentar contra esse tipo de pensamento, contra essa linha ideológica que, querendo ou não, é bastante presente na sociedade, é bastante presente até mesmo em atuações políticas, né? Eu lembro, por exemplo, do embaixador Ernesto Araújo, quando ele foi chanceler, ele chega a fazer alguns argumentos que vão um pouco ao encontro dessa linha de pensamento, né? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre emissões de CO2, né? E eu gostaria de saber como é que seria possível lidar com esse tipo de fala, como se contrapor, como fazer isso de uma forma que seja efetiva, né? Para poder promover a conscientização ambiental. Obrigado, Antônio.
Eu queria agradecer sua fala inicial, os seus elogios, seu amigo muito amado. E eu também te admiro muito, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado por sua pergunta cabulosa. Não sei como é que eu vou responder, mas eu acho que, considerando essa filosofia, que aí também lembrando do que o professor Sérgio Bessermann trouxe de imagem, né, de analogia lá na abertura, sobre o carro, acho que é isso, né? Na hora que vai fazer a curva, esse aceleracionismo faz todo sentido, né? O pessoal está realmente metendo o pé no acelerador e falou: ah, já que a gente já não vai conseguir diminuir, bora botar o pé no acelerador de vez e fazer essa curva 200 por hora e se jogar desse abismo, né? Eu acho eu acho não, né? Quem promove esse tipo de discurso com certeza tem interesses e benefícios econômicos, financeiros a partir disso e provavelmente vai sair bem ali depois dos impactos, que os piores impactos da crise climática acontecerem, porque vai poder ter dinheiro para lidar com isso, para ter condições de sobrevida, né? Nesse mesmo planeta, ou talvez já vai ter ido com Elon Musk para o planeta que eles vão colonizar. É... Agora, eu acho que uma ferramenta que existe, que já está aí à disposição, que a gente pode usar para contrapor esse tipo de argumento e com força, são as sabedorias, né? Os saberes dos povos originários, dos povos indígenas. Por exemplo, um trecho do livro do Krenak, acho que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que mexe muito comigo, é aquele em que ele fala sobre como a despersonalização da, da natureza, de montanhas e de rios, por exemplo, faz com que ela seja passível de exploração. Para os indígenas, uma montanha, um rio tem vida, são seres vivos. E aí, para filosofia, para pessoas que aderem a filosofias, sei lá, brancas, não sei como é que dá para dizer, corretamente, nada disso tem vida. Portanto, você pode explorar. Está passível de exploração, está disponível para você explorar. Então, eu acho que se a gente vira algumas chavinhas usando a sabedoria dos povos originários, promovendo isso cada vez mais, e aí a gente também, no webinar anterior, a professora Ana Paula lembrou de saudar a entrada do Krenak na Academia Brasileira de Letras, e aí o Maurício Tariano até reforçou, até comentou que a academia ganha muito mais com o Ailton lá do que o Ailton ganha entrar na academia, e é muito verdade, né? Então eu acho que isso está tudo alinhado. Eu acho que se a gente acessa a saberes e filosofias de povos originários, a gente tem muita coisa para usar para contrapor esse tipo de mentalidade mortal, né? Por exemplo, como o aceleracionismo que você estava mencionando. Eu acho que é urgente que a gente mude algumas compreensões, alguns entendimentos, porque senão realmente vai ficar insuportável. É urgente. Obrigado, Antônio. Obrigado, Felipe. Passo então a palavra para a professora Elza. Oi, Felipe. Gostei imensamente da sua fala. Não estou te vendo agora, só estou vendo o Diogo. Mas eu queria fazer uma pergunta e uma consideração para você. Eu concordo plenamente, né, com várias questões que você levantou, mas eu teria curiosidade de perguntar sobre a construção do material que você disse que fez a partir da percepção dos jovens. Eu acho que é um ponto fundamental. Acho que não dá para a gente falar sobre, né, a partir da nossa visão de mundo, mas sim a partir da visão de mundo daquelas pessoas que estão sofrendo e tentando compreender como é que superam e enfrentam os problemas, né? Porque normalmente elas têm mais respostas do que a gente, né? E aí eu queria saber de você se esse material que você produziu, que a gente, inclusive, eu quero dialogar com você sobre isso, porque a gente está produzindo material aqui no OMC, se houve uma repercussão para além dos territórios dessas pessoas que os produziram, né? Ou se ficou restrito àquele
grupos? Ou seja, se vocês conseguiram fazer com que esse material fosse divulgado, tivesse outros engajamentos, né, fossem reproduzidos em escolas ou em comunidades, ou seja, isso é a minha questão, né? E a segunda é falando a questão da educação climática em si, né? Eu já falei várias vezes, inclusive no OMC, que eu sou da área de educação, né? E eu não concordo com essa separação que a gente vem fazendo, que está dentro da especialização e dentro de uma visão fragmentária de mundo que a gente tem. Ou seja, é educação ambiental, agora a gente tem educação climática. Quando você tocou no ponto fundamental, né? E respondendo uma pergunta, se a questão é política ou se a questão é da saúde. Ou seja, eu acho que todo mundo tinha que ter educação política, porque, na verdade, as pessoas confundem a questão da política com política partidária. Então, quando você está falando, né, de que se você fala em educação climática ou alguma coisa relacionada ao clima, imediatamente as pessoas te identificam, né, com a esquerda, né, quer dizer que te identifica com um determinado tipo de pensamento, um determinado partido político. Quando, na verdade, a saúde, né, é uma questão política, porque depende da escolha que você faz, né, para ter saúde. Se você faz exercício, se você toma homeopatia, se você toma droga de laboratório, isso tudo é política, né? Então, a gente não tem uma concepção política, né? Essa é uma questão que eu acho seríssima. A segunda questão foi que você mencionou agora, né, da questão da dessacralização da natureza. Porque até a Idade Média não se degradava a natureza tanto quanto a gente degrada hoje por conta de uma visão de mundo da modernidade. Ou seja, depois de Bacon e de Descartes, a gente pressupôs que nós somos os senhores da natureza e que a gente pode colocá-la a nosso serviço, né? Então, nós estamos... Foi isso que o Roberto falou lá em Teresópolis. Eu queria dizer para você que a gente tem... Eu também sou professora do PPGMA, do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente, e a gente tem uma disciplina eletiva no PPGMA que a gente faz um trabalho em Teresópolis, né, de territorialidades socioambientais, né, com o Rafael Fortunato. Eu já fui lá várias vezes, e a gente conversa com todos aqueles pequenos produtores, né, exatamente para compreender essa dinâmica toda da agricultura, que é monocultura, e da agricultura que é familiar, que é fundamental, né, para a gente ter uma agricultura familiar baseada em agroecologia. Então, ou seja, todas essas questões, né, estão entrelaçadas e imbricadas, não dá para a gente separar. Então, é disso exatamente que você está falando aí, eu estou adorando a sua fala, né? E querendo, inclusive, dizer a você que, de alguma maneira, eu vou entrar em contato contigo, porque você mesmo disse, não dá para a gente construir alguma coisa achando que a gente está construindo a roda, né? Vários documentos já foram produzidos, né? Vários guias para as pessoas pensarem. E aí a minha pergunta é, como é que você viu isso? Quer dizer, a partir do momento que você trabalhou com esses jovens e que esses jovens se apoderaram desses documentos, desse material que vocês produziram, viraram multiplicadores, né? Ou seja, é isso que eu quero saber. Como que vocês conseguiram fazer com que outras pessoas, né, tomassem conhecimento e se utilizassem desse material a partir do material trabalhado pelos jovens? E uma coisa que você falou que eu achei muito importante é a questão da linguagem acessível. Eu vivo falando isso. Não dá para a gente falar com uma linguagem acadêmica, porque as pessoas não entendem, né? Não entendem e acham que a gente tem soberba, né? E aí nem prestam atenção. É verdade. Então, assim, como é que você conseguiu isso, né? Porque você colocou na linguagem dos jovens, né? Como que você fez isso para que esses jovens se apoderassem e se tornassem multiplicadores e, na verdade, intelectuais orgânicos? Elza, muito obrigado tudo que você falou. Eu vou comentando aos poucos, e aí, por favor, você vai comentando em cima para eu ir respondendo o que você tinha me perguntado, se eu não estiver endereçando o assunto. Especificamente, acho que você está se referindo à experiência do Brota, né, com um programa de educação e comunicação climática com jovens das favelas e periferias do Rio.
O que a gente viu foi que realmente foi uma experiência que teve um impacto muito legal para além dos jovens que estavam participando. Foi uma experiência única que a gente teve, um único ciclo de Brota, eu não me lembro agora quantos participantes, mas talvez entre 20 e 30 participantes, com, com quase nenhuma evasão durante 6 meses, durante a pandemia. Então, foi uma taxa de manutenção dos participantes, assim, bem Mas vocês impressionante. fizeram um curso, desse É, curso que brotou o material? não, Qual não. foi a metodologia? O curso foi a própria formação tinha módulos de aulas, momentos expositivos, e aí no final os produtos que os jovens criaram de comunicação foram para o mundo, assim como os projetos deles, né? Então, por exemplo, quem fez o jornal, que foi inclusive impresso e também era digital, chegou aí para, sei lá, para o trem, para a Supervia, para distribuir, andou pelos seus bairros, distribuiu nas suas comunidades. O pessoal que fez o curta exibiu por aí, por exemplo, o Favela Cineclube chegou a exibir, a Suelen, que era uma participante do Brota da Maré, ela participou do grupo audiovisual, inclusive era um grupo que só tinha mulheres, eu era o único que estava ali coordenando, o único homem que estava coordenando. E aí, ela fazendo parte do Favela Cineclube, levou o documentário para o Favela Cineclube. Então, teve um impacto para além dos participantes, assim, não só nas suas famílias, porque a gente recebia muitos depoimentos deles do que eles estavam fazendo no dia a dia, assim, durante a formação mesmo, né? Isso acontecia assim aqui em casa, microações mesmo, né? Agora, depois da formação, eu comecei a explicar para minha mãe, para meu pai, para minha avó, para meu avô, o que a gente tem que fazer, ou a gente conversou sobre isso e a gente entendeu que aquilo que aconteceu aquele dia, aquela enchente, na verdade, tem muito a ver com a crise climática, porque eventos extremos vão acontecer cada vez mais. E também tem a ver com racismo ambiental, que é uma coisa que eu não sabia que se chamava assim, mas se chama, tem um nome, é racismo ambiental. Então, era uma coisa, foi muito interessante, tipo, fazer algumas chaves serem viradas. E os próprios participantes se tornaram multiplicadores do que eles estavam vendo ali. Porque é o que eu falei lá no início. As pessoas sabem o que elas vivem na pele. Às vezes elas só não sabem o nome. Ela não sabe o que é racismo ambiental, mas se ela sofre, ela sabe na pele o que é. Então, foi muito interessante, foi muito rico nesse sentido. Teve um impacto muito legal na vida dos jovens, a ponto de tinha jovens desde 14, 15 anos a 29, né? Que é o que a gente pegou ali a faixa etária, acho que a ONU ainda considera jovem, na hora da seleção. E aí a gente viu jovem que, por exemplo, estava escolhendo faculdade por causa do Brota, quis fazer biologia porque achou muito legal por causa do que viu no Brota e tal. E aí, em relação à linguagem que a gente usava, além de eu e das outras 4 co-criadoras do Brota também conduzirmos alguns encontros mais expositivos, o que ajudava muito a gente a manter uma linguagem mais acessível ali, mais coloquial, sem perder o rigor técnico científico. A gente chamou pessoas, referências nas áreas que a gente precisava, sensibilizando elas em relação à audiência. A gente explicava, olha, a gente não está falando com o pessoal que está, sei lá, na sala de aula da UERJ agora. A gente vai falar com tipo, uma galera jovem que tipo, tem esse contexto. E aí a gente pedia para as pessoas fazerem apresentações mais interessantes mesmo, para um público muito específico e muito especial. E acho que isso que foi a chave do sucesso assim, dessa experiência. Foi só E uma experiência ou vocês multiplicaram essa experiência para outras favelas? não, o Brota, a gente tinha jovens de vários lugares, né? Então, tipo, tinha gente da Maré, tinha gente da Zona Oeste, da Babilônia e tal. Então, tipo, tinha gente do Rio e da região metropolitana inteira, inclusive de Magé. A gente pegou a Baixada Fluminense. Então, tinha jovens que foram selecionados para participar, mas só teve, de diferentes lugares da região metropolitana, mas só teve mesmo uma única experiência do Brota. Mas a gente viu que vários outros programas depois se inspiraram nessa pegada de uma formação que tinha um apelo maior, né? Era mais interessante para jovens e tal, e não tinha aquela cara
seca, assim, de que clima é falar de urso polar naquele pedacinho de calota de gelo, é, ou chato de alguma Ou maneira. A seja, era gente, transversal, né? A temática é, era transversal, passava por várias questões. isso, e muito, muito localizada, né? Tipo, o próprio nome mesmo, né, do programa já é algo que vem de uma experiência, de uma expressão do Rio e tal. Então, tipo, era algo que era mais atraente do que curso de mudanças climáticas. Não, era brota no clima. É mais sexy, né? Então, isso é interessante. Eu acho que é, o que você falou, por exemplo, sobre a gente, às vezes, ter uma linguagem mais difícil, mais rebuscada na academia, de afastar um pouco alguns interlocutores e tal, é uma realidade, mas eu acho que tem lugares, lugares. Vai ter lugares em que isso faz muito sentido. É sobre a gente adaptar o discurso à audiência, né? Isso é comunicação, que é uma habilidade que eu acho que todo mundo tem que desenvolver, porque senão a gente não se entende, né? Comunicação não é falar, é falar, ser Vou te entendido, dizer. promover um diálogo, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu amo conversar, então E a gente tem dá acesso a para esse ver. material que vocês produziram? Tem, Tem? a gente tem um relatório de atividades do Brota que conta toda a experiência e tem os próprios projetos dos jovens que estão disponíveis, eu mando para você. Tá, ótimo. Obrigada. Muito bom. Eu respondi tudo, Elza? Respondeu, é isso mesmo. Eu tô querendo exatamente ouvir você falar exatamente o que você falou. Muito obrigada. Ótimo. Foi ótimo. Depois a gente segue trocando, então. Vai ser um prazer, Isso tá? aí. Falou. Felipe, infelizmente chegamos ao teto do nosso horário. Queria agradecer pela conversa absolutamente enriquecedora, parabenizar mais uma vez pelo seu engajamento. Quero convidar todo mundo a assistir o próximo webinar, já na semana que vem, com o professor Rubens Duarte, da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Até a próxima, então. Obrigado, Obrigada. gente.